Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Nem o Salão Nos Separa. Esse é um podcast que faz parte do Beautease.club, o clube mais completo e exclusivo para gestores e empreendedores da área da beleza. Meu nome é Aline Fernandes e eu tô aqui fazendo uma das apresentadoras do nosso podcast junto com o Ricardo Gimenez, que ele é meu parceiro profissional, parceiro de vida, quem faz massagem nos meus pés toda noite, lava a louça em casa. Pensa num cara multiuso, né? Lá, minha função é fazer massagem e lavar louça. Obrigado, Aline. Beijo. Vamos junto nessa, amor. Mais um, né? Mais um projeto. Mais um projeto. Estamos sem nada para fazer, vamos fazer mais um projeto? E junto com a gente também, como apresentador, está aqui. E aí eu não sei se eu apresento ele como irmão do Ricardo ou cunhado. O que é melhor, hein? Irmão do Ricardo. Meu irmão do Ricardo. O irmão do Ricardo, nosso hairstylist e o nosso... é o nosso grande artista que faz não só a arte nos cabelos, mas também vai fazer arte com a comida aqui, Rodrigo Gimenez. Poxa, que legal, gente. Estou muito feliz de estar participando aqui com todo mundo. Fazendo uma coisa que eu gosto, né, que é cozinhar e falar de cabelo, então pra mim é super bacana. E eu queria apresentar então o nosso convidado especial, um amigo de verdade, um amigo de muito tempo, um cara que é uma referência pra mim na área da beleza, um cara que eu sempre escutei falar, né, da família e dele, que é o Nando Ardessoni, que é um dos profissionais, dos poucos profissionais no Brasil que tem a manha de fazer de tudo um pouco, então é um cara especial mesmo, um cara que faz a diferença na nossa área, é um cara muito bacana, então acho que ele tem muita coisa para nos dizer. Não foi à toa que ele foi convidado para ser o primeiro, né? Não foi à toa, não. Foi uma honra, né, ser o primeiro convidado aqui com vocês. Né? E na realidade, Nando, ele estava tão feliz de você que ele inclusive preparou algo muito especial, exclusivo para você. Exatamente. Você vai contar agora? Na história dele, que eu conheço um pouco da história dele, ele morou em Londres muitos anos, se formou numa das maiores academias, um dos poucos profissionais que se formaram mesmo lá. Literalmente. Não foi fazer curso e tal. Você se formou. Eu fiz o Vidal Sassoon quando o Vidal Sassoon ainda tinha o curso de 1 ano e eu ainda fiz uma outra coisa que era opcional, você optava a fazer, que chama NVQ, que é um diploma do governo inglês. Então eu literalmente posso trabalhar na Inglaterra como cabeleireiro. Sim, que legal. Eu imaginei, Aline, que nessa estada dele lá, ele deve ter comido muitas vezes isso, né? É um prato muito típico, assim, de rua, é um prato que todo mundo vai lá e come, né? Na realidade... Que é o fish and chip, mas é com uma pitada brasileira aqui, com um peixe brasileiro, então acho que ele vai gostar. Ótimo, vou gostar mesmo. Eu já vou indo pra lá, pode ser? Pode ser sim. Inclusive, o Fish and Chips, a gente tem história, Salvou a gente, né? Salvou a gente. Eu não como queijo. Você não come queijo? Eu não como queijo. E quando a gente viajou, a única coisa que eu sabia falar inglês era isso, né? Então, onde eu chegava lá na Inglaterra... Não, nós olhamos um monte de comida e tal. Imagina a Aline pedindo na França. Na Inglaterra, na França, tudo sem queijo. Pra Você francês. tem problema com lactose? Não, eu sou chata mesmo, não como queijo. Só que eu consegui os franceses, eu fiz rapport e conexão com os franceses, e aí eu consegui. O cara tirava sem reclamar, não sei como é que era lá dentro, mas o cara tirava o queijo, não sei como, e aí na Inglaterra o que salvou, a hora que eu vi o tal do fish and chips, falei, puta, salvamos. Fish and chips e kebab que é Nossa, é verdade. que é aquele de cordeiro que eles cortam, sabe? Aquela carne que fica rodando assim, aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. Mas o Ricardo não deixou, o Ricardo não teve coragem. Não, eu olhei, Paulo, tem coisa que eu assim, olho e falo, deixa quieto isso aí, você não cara, vai comer... sei lá que tipo de gato é esse. Não, é bom demais. Você não vai comer aquilo em Piccadilly Circus, em Leicester Square, você vai comer nos lugares mais selecionados, que é maravilhoso. Muito legal. Porra, massa. Nando, obrigado, cara, de você estar aqui. Aí eu já vou tomando a frente Pode, e já pode ficar à perguntando, vontade. né, cara, queria entender, eu sei que como nós, você vem de uma família de cabeleireiros, e eu queria entender sua história, eu não, né, todo mundo quer saber da onde veio essa sua entrada para o mercado da beleza, para a área, né, da beleza, e se isso foi opcional, foi um acidente, como foi? Conta um pouco da história pra gente. Cara, eu entrei dentro de um salão o dia que eu saí da barriga da minha mãe, né? Porque minha mãe literalmente nos teve, eu e a Cláudia, ela ficava 2 dias no hospital e voltava a trabalhar. Nossa. Ela nem ia amamentar a gente amamentou, assim, Aí a gente ficava no bebê conforto no canto da bancada, aquela coisa, porque não podia deixar. Acho que nós né? essa história. Nós sabemos, é igualzinho. Igual. Cliente balançando o carrinho. Quase isso. Então, assim, nasci dentro de um salão, mas quis ir contra, né? Então, eu com 14 anos comecei a trabalhar como DJ.
na noite mesmo. Comecei a fazer festas dentro de um clube, depois fui trabalhar numa danceteria que tinha na Padre João Manuel, chamava Habeas Corpus. E aí fui crescendo como DJ, comecei a ser referência como DJ. Só que naquela época não é igual hoje, que ter um DJ dentro de casa era bonitinho, né? Não era. E ninguém entendia, né? DJ não tinha essa... É igual o chefe de cozinha. Antigamente era um cozinheiro, hoje é um chefe de cozinha. Hoje um DJ tem salários, ganha muito melhor que muito presidente de empresa, né? Sim. E naquela época não era assim. Só que minha mãe sempre me deu, não, vai, faz. Meu pai não gostava, minha mãe deixava. E eu fui fazendo isso e tal. E aí quando eu cheguei com 17 para 18 anos, minha mãe falou, e aí, meu, você vai ser DJ mesmo, porra da vida? Você vai fazer faculdade? Você... Falei, mãe, vou fazer engenharia de som, vou pra Inglaterra e tal. E aí eu comecei a trabalhar no Brasil antes de viajar, comecei a trabalhar numa produtora de cinema que era de uma cliente da minha mãe, da Palmira, na verdade, da Paula Trabucci. E eu fui, fiz produção e tal, e eu gostei da ilha de edição. Sempre gostei de computador, sempre gostei dessas coisas. Gostei da ilha de edição e tal, ali, aí comecei pro lado do jingle, que é música. Sim. E fiquei trabalhando, depois de quase um ano trabalhando, vou embora pra Inglaterra fazer universidade, sabe? Para estudar inglês e tal, e fui embora. Quando eu acabei o inglês para prestar, eu vi que eram 6 anos de faculdade. Eu falei, bicho, eu não quero ficar. Eu nunca gostei dos... Qualquer semelhança era coincidência, Rodrigo? Mas eu vou ficar 6 anos estudando. Eu gostava mesmo da pista, da noite, de virar madruga, de ver todo mundo dançando. Não sei se eu quero ficar trancado aí no estúdio. E aí eu achei um curso, nada a ver. Mas como eu já tinha trabalhado em produtora, que era de direção de fotografia e edição. E aí eu falei, quer saber, é esse curso aí que eu vou fazer. E eu fiz, me formei, voltei pro Brasil, comecei a trabalhar numa produtora, continuei tocando. Depois de uns 4 meses que eu estava na produtora, eu tive um acidente, eu fiquei internado. E aí quando eu estava internado no hospital, quando eu saí de risco de vida, minha mãe veio falar comigo, eu falei, mãe, é o seguinte, eu tenho diploma, eu tenho emprego, eu tenho tudo, mas eu tô a fim de trabalhar com você. No salão. O que aconteceu? Eu tive um infarto. Tá. Literalmente. Eu não morri porque o cara não quer. Esse cara vai me dar muito trabalho aqui em cima, deixa lá embaixo. Deixa eu um pouquinho, né? Deixa ele sofrer um pouco como cabeleireiro. Aí eu fui pro salão ser ajudante da minha mãe. E quando eu era moleque, minha mãe me levava pro salão. Então assim, eu trabalhei no almoxerifado, eu trabalhei com o Sebastião fazendo suco e lanche. Eu trabalhei de ajudante, mas levava, com 12 anos de idade, você tem o que na cabeça? Nada. E você não quer. Seus amigos de escola indo pra Campos, pro Guarujá, não sei pra onde, eu tinha que ficar trancado dentro do salão. Eu ia morrer no coração, né? Cheio de mulher, né? Naquela época não tinha. Hoje meus primos todos são cabeleireiros. Então hoje é uma turma de amigos, homens, que você conversa, fala sobre futebol, qualquer outra coisa, sem ser cabelo, né? E aí eu fui pro salão, comecei a ajudar minha mãe, e minha mãe muito rígida, minha mãe sempre foi muito rígida. E aí eu comecei a trabalhar, eu virei ajudante prático muito rápido, porque eu nasci dentro de um salão, então assim, eu aprendi a fazer reflexo muito rápido, passar, e minha mãe ficava no meu pé. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu tinha que aprender isso daí, senão minha mãe ia me matar. Ela brava comigo. Aí passou-se uns 10 meses que eu já tava no salão. E eu sou muito cara de pau, assim, com 1 mês que eu tava no salão, um amigo meu vira pra mim e fala assim, e aí, cortando muito o cabelo? Eu falei, tô, um monte. Ou posso ir lá amanhã? Eu falei, pode. Eu falei, como é que eu vou cortar o cabelo desse cara? Eu não sei nem pegar numa tesoura. E ele foi no salão, cheguei pro Luciano, falei, Lu, como é que eu corto o cabelo? Eu falei, você é cara de pau, né? Eu falei, vamos aí. Aí o Luciano me falou, eu juro que a primeira mecha que eu peguei do cabelo do cara, eu catei, de vez em pôr o pente na mão e dar a tesourada, eu pus o pente embaixo do queixo, assim, eu segurei e dei a tesoura, mas eu cortei o cabelo do cara inteiro e meus amigos começaram a cortar cabelo comigo. Passa-se 6 meses, minha mãe vai pra Europa fazer curso, eu comecei a cortar os cabelos da masculina da minha mãe, na cara de pau. Mas sem curso nenhum, nada? Sem curso, fazia curso, não, mas não de cabelo, de corte de cabelo não, vendo o Luciano cortar cabelo, que o Luciano foi o primeiro da família a fazer o Vidal Sassoon. E aí ficava olhando, né? E, cara, assim, eu sempre fiz tudo voltado pra arte. Então, eu gosto de mexer com planta, eu gosto de cozinhar, com a mão, né, assim, então você acaba tendo uma facilidade e ter nascido dentro do salão vai te... Sim, você já olhava o design do cabelo ali e já imaginava. Diferente, não conseguia fazer altos cabelos, mas conseguia fazer um cabelo, entregava, né. E aí quando acho que eu tinha uns 10, 11 meses que eu tava no salão, a mãe do Luciano, a Antonieta, virou e falou assim, acho que você tá pronto pra fazer o Vidal Sassoon.
Falei, demorou. Então vamos. E aí Só. fui embora de novo pra E Inglaterra. quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 22. Você voltou pra lá? 22? 21 para 22. 21 para 22. Aí voltei para Londres. Fiz o Vidal Sassoon. Aí fui eu, eu, o Marquinhos, o Sandrão e a Simone, que era uma filha de uma cliente do Ricardo, meu tio. Então, nós alugamos um AP. Os caras nunca tinham ido para Londres. E até a brincadeira do kebab, primeiro a gente alugou um AP em Maida Vale, e aí a gente falei, vamos comer um kebab, tem um kebab classe A aqui. A hora que o cara deu, tava na metade do kebab, eu olhei pra cara dos três e fiz assim, é bom carne de cavalo, né? Os caras olhando pra minha cara assim, tipo, pararam. E porque na Inglaterra é normal comer carne de cavalo. Mas eles ficaram com certo nojo, aí eu brinquei, não é carne de cavalo, pode comer, relaxa. E aí eu fiz o Vidal Sassoons, um ano quase de curso. Quando eu acabei o curso, minha mãe falou, você não vai fazer outro curso, já tá na Europa, tal, pá. Falei, tá bom. Eu fui pro Longueiras e fiquei 2 meses fazendo Longueiras. Só que você sai do Vidal Sassoon, que é um cara que te ensina a cortar o cabelo mais correto, né? Assim, se você deixar 1 milésimo de ponta de um lado, você é obrigado a recortar o cabelo inteiro, aquela coisa muito certinha, apesar do cabelo estar loucão, é tudo muito perfeito. E aí você vai para um Longueiras, você cata e puxa uma mecha e dá uma tesourada, o cabelo cai e você fala assim, meu Deus do céu, vou ter que desaprender uma coisa para aprender outra. Aí eu cheguei pro meu professor e fiz assim, cara, boca pizza do Vidal Sassoon, eu amei o jeito que eu aprendi, cortar cabelo. Tudo bem se eu não cortar cabelo igual a vocês? O cara falou, tudo bem. Mas eu aprendi. Muito diferente do outro, né? Duas pegadas totalmente diferentes. Um super clássico, a perfeição, o outro pega pedação de cabelo e vai cortando e vai. Mas é bom, porque você vai juntando as coisas, aprendendo, a coisa rápida. O Vidal Sassoon demorava um puta tempo pra cortar o cabelo. O Longueiras você tava 3 tesouradas, o cabelo tava quase ali, sabe? Depois você ia acabando. Aí eu fiz o Longueiras, voltei pra Inglaterra, minha mãe tava lá e eu quando eu acabei o Vidal Sassoon, eu queria ficar morando na Inglaterra. Eu queria trabalhar. Eu consegui o trabalho no Vidal Sassoon e eu queria ir pro Japão. Falei, cara, vou pro Japão, moro no Japão 2 anos, conheço ali Japão e tal. Vou pra Austrália, moro na Austrália, Nova Zelândia, depois eu vou voltando pra Europa, América do Norte e Brasil. Quando eu tiver com 50, 55 anos, eu tô no Brasil. Quando eu contei isso, minha mãe falou assim, você tá louco da cabeça, você nunca vai ter laço em lugar nenhum, você sempre vai ser mais um, aqui o salão é nosso, vai ser mais fácil, você vai ter dinheiro pra viajar, tal. Falei, tá bom, mãe. Acreditei na dela, voltei com ela e comecei a trabalhar. Eu cheguei em 98 no Brasil, em 99. Em 2000 eu e o Luciano os primeiros filhos a ser chamado a ser sócio dentro do L'Officiel. Realmente, era só os pais e algum deles, né? E aí eu e o Luciano, eles nos chamaram para ser sócio. A gente falou, então a gente quer montar um salão novo, o L'Officiel, e a gente montou o L'Officiel 3, que era na Oscar Freire, do lado da Matriz. E nesse salão vocês que gerenciavam, atuavam, tudo? Na verdade, assim, a maturidade é um grande presente para o ser humano, né? Porque a gente só era cabeleireiro. A gente tinha um gestor que era ok, né? Um pagador de contas, pagador de contas, isso aí. Assim, não é um cara que sabe fazer compra de almoxerifado, negociação com empresa, negociação com um banco. Que a hora que você movimenta dinheiro, você tem que trazer o gerente que fala, senta aqui, meu queridão, você está me cobrando isso, né? Então, ele não fazia isso, porque o dinheiro entra, sai, paga as contas. Então, assim, o salão nunca foi uma coisa lucrativa. Mas a gente também não olhava muito, porque você como cabeleireiro tem um salário bom, né? Você ganha bem e tá tudo bem, porque você olha pro hoje... Só que você não vê o risco que você tem atrás, né, nas costas, porque você tem um passivo violento. Quanto custa para fechar uma empresa? Nossa Senhora. O passivo trabalhista, o passivo fiscal que tem por trás de uma empresa não organizada, em especial, ainda mais há anos atrás... Né? Não, a gente, assim, até outro dia o advogado que fica lá no salário falou assim, outro dia eu tava pensando por que a gente nunca dançou com um problema fiscal dentro do salão. Porque a gente é tão correto, a gente pagou todo mundo certinho, a gente formou tantas famílias, né? Eu não tenho turnover de funcionário. Quem saiu de dentro do L'Officiel e de dentro do S3 hoje é porque o cara não dava mais, né? Não se encaixa a filosofia do salão. Porque eu tenho funcionário, a maioria dos meus funcionários tem 18 anos pra frente lá. Né, 18, 30 e poucos anos, tem funcionário que me viu quase nascer.
dentro do salão. E aí de lá que vocês montaram, você e o Luciano? Eu, o Luciano, a minha mãe e a mãe dele. E ficou 21 anos o L'Oficiel 3. E aí com o Leandro faleceu, e aí essa coisa da gente... o L'Oficiel, como a gente também nunca cuidou de gestão, quer dizer, eu comecei a olhar muito para cá, porque eu tive grandes mulheres na minha frente, ao meu redor, que me fez olhar para isso, né? Então, assim, tive uma mãe rígida, mas que também não olhava para isso. Mas eu tenho uma mulher que é um monstro, que é um avião, que é uma maior inspiração. Tá aqui uma pergunta, eu quero entender como é que você conseguiu essa mulher. É uma das perguntas aqui. É uma das maiores inspirações da minha vida, assim, porque ela é fora do quadrado, assim, a família inteira, não é só ela, mas a família toda, né? Então eu tenho uma puta admiração, uma pessoa que brilha meus olhos de falar, né? Então eu tive que aprender muito mais e a não ficar só sendo cabeleireiro. Eu acabei tendo que olhar para gestão, olhar para pessoas, e aí você vai mudando como ser humano. Aí eu tive uma filha que é fora dos padrões e completamente diferente da gente, né? Porque eu e a Gleice, os dois é milhão. Não para. A Sofia tem o time dela. Até de vez em quando me pegava. Caraca, bicho, pra morrer de repente vai demorar 6 meses. Né? E até é bom pra você olhar pra trás e falar assim, cara, eu não preciso ser desse jeito. Eu posso ter um meio termo, né? Diferente, Dá pra ser diferente e conseguir as coisas. E agora você falou que tá há 2 anos com S3 Hair. E o que aconteceu pra você trazer uma nova marca pro mercado? Então, quando com essa história de eu entrar de sócio numa outra marca, de uma marca de produto de beleza, isso começou... Vamos ter que falar sobre isso. A coisa, assim, isso deu conflito entre a família, é aquela coisa, né? Ou você é herdeiro ou você é sucessor, então quando você é herdeiro você não tem visão lá na frente, né? Sim. E aí você acaba destruindo todo um passado. E aí... Então deixa eu só esclarecer, Nando, para quem está assistindo a gente, o Nando, ele é um dos sócios de uma indústria chamada Loft Professional, uma indústria de cosmética profissional para a área da beleza, né? A Loft começou em 2020. 2019, depois veio logo na pandemia, né? Foi, a gente lançou dia 9 de dezembro de 2019, Nossa. A pandemia veio no começo de 2020, foi de chorar, cara, assim. 3 meses depois, tudo mudou. Tudo mudou. Mas foi uma empresa que os sócios são fora da curva, todo mundo foi muito firmeza em tudo. Eu acho que ela vai para uma coisa que demora. Construir uma marca não é da noite pro dia, e principalmente construir direito uma marca com propósito, com coisas boas, né? Principalmente que a gente tem referência de mercado de multinacional, né? Sim. Eu tô brigando com um cara muito grande, eu não tenho o tamanho e a conta bancária com a história de vocês e dos sócios não entrariam nessa para ser mais um das milhares de indústrias de cosméticos que fazem como pode aquilo. Vocês têm muito mais o que entregar, seja na gestão, na visão, mas principalmente essa experiência, né? Você tem, de um lado, pelo que eu entendo, os sócios que são de várias áreas, né? Gestores, tal, mas tem de um lado de cá vocês que são da área da beleza. Então traz essa visão, né? Traz um diferencial competitivo ter um cara como você, como o Luciano, junto na minha marca, bicho, porra. Não, você acaba complementando, um complementa o outro, sabe? É como se você imaginasse que é um corpo, né? O coração, um é um braço, outro é outro. Então, assim, cada um complementa de um jeito. Boa. E é uma sinergia muito boa entre sócios ali, com puta de um respeito, sabe? As pessoas escutam, as pessoas querem dividir as coisas, né? Você vê, hoje com os lançamentos, a gente acaba chamando pessoas que a gente gosta muito, que assim, são cabeleireiros até para dividir e nos ajudar, porque assim, uma coisa eu trabalho em São Paulo, vocês são de Campinas, é outro público, né? São cabeças diferentes de pensar. Por que não me ajudar com isso? Por que não crescer comigo com isso? Por que não dividir?
O que você está trazendo é exatamente o conceito de marketing, né? Normalmente as pessoas querem lançar alguma coisa sem entender de fato qual que é a necessidade do cliente, né? Lógico. E aí quando você entende a necessidade do cliente e sabe que são necessidades diferentes regionalmente falando, facilita esse processo. Né? E o Brasil é muito grande, né? Então imagina, é muito diferente um estado do outro, né? O jeito de pensar, o jeito de trabalhar, né? E muito pensar diferente. numa marca nacional / internacional, né? Você tem que pensar no mundo, né? Pelo que você está me contando, a Loft nasceu para o mundo. Ela já está fora do Brasil, Já tá faz fora. 2 anos já, ela já está nos Estados Unidos, né? Então agora a gente quer crescer, entre a Europa, né? América Latina toda, Europa. Então você começa a expandir. Então você precisa entender o ser humano. E logo mais, então, todo mundo já vai conhecer mais da Loft aí. Vem barulho pesado por aí. Mas vindo do Nando é barulho gostoso, né? Porque DJ, pô, não tem bagunça. O Nando falou pra mim o seguinte, que ele tem mais de 100 profissionais trabalhando com ele hoje, lá na US3. No US3. E qual que é o seu principal desafio de gestão, Nando? Se você pudesse assim, falar assim, olha, pra mim o principal desafio é esse, ou o que eu faço que de fato faz mais sentido é isso. Porque você disse outra coisa pra nós também, que não tem rotatividade o seu salão. Então isso aí também é um pequeno milagre dentro da área da beleza, que é uma área muito inconstante, né? Porque, assim, a gente convive mais com as pessoas dentro do salão que com a nossa família, né? Então aquilo fica... Eles são parte da nossa família ali, né? A gente tem um carinho diferente, então o respeito é diferente, né? E hoje, nesses meus 27 anos de trabalho, né, dentro de um salão, efetivamente, tal, o que eu reparei? Que a gente forma cabeleireiros, a gente forma maquiador, a gente forma colorista, a gente não forma ser humano, a gente não forma líder, porque imagina que você não teve cultura suficiente, a gente mora num país que é bem complicado, né? Culturalmente, né? E aí a pessoa não teve o aprendizado, né? Eu pego minha folha de pagamento, assim, é a mãe, é o filho, é o irmão, é o neto. Todo mundo ali assim, dentro da sua sobrenome, empresa. tem vários iguais, né? Porque as pessoas acabam vindo trabalhar. E não por opção, mas sim porque, meu irmão trabalha lá, é um lugar legal, aí vai, gosta da profissão, acaba ficando na profissão. Mas aí você acaba formando só o cabeleireiro, só a manicure, só o maquiador. Pô, mas o cara você formar um cabeleireiro, ele precisa lidar com pessoas, né? Ele precisa ser exemplo. Nós temos que ser exemplo. Já é difícil, né, ser exemplo. Mas você tem que tentar ser exemplo, né? Então você tem que ensinar. Até porque se um dia ele sair do seu salão, você deixou um legado para ele. Ele sabe assim ser líder. Ele sabe mexer com caixa. Ele sabe mexer com estoque. Se ele abrir o salãozinho dele, aonde for, o salãozão, ele não vai quebrar. Então eu vou formar o ser humano, né? Que é diferente. Antigamente ele formava o cabeleireiro. Você não olhava se o cara tratava mal o ajudante, né? Era na base do ferro e fogo antigamente, né? Eu tenho... Sim, era uma ameaça, punição e recompensa. O cara olhava, né, pro o ajudante e falava, cara, que é isso? Eu falo, uma das coisas que eu mais faço no salão, o meu ajudante, cara, meu braço, os caras que mais são importantes demais. Né? Então, se o cara me dá um espelho, me dá um negócio pra me ajudar, assim, por favor, obrigado. É o mínimo que você tem que falar pro cara. É o mínimo. E Nando, e como que você faz isso? Porque a gente dá treinamento de gestão, né, há muitos anos, e a gente vê exatamente isso. Os salões, quando eles falam assim, eu treino meu time, mas eles treinam tecnicamente. Então tem lá aquele calendário de treinamentos da indústria, que é para todo mundo de forma uniforme, sem entender exatamente a necessidade de cada profissional. E eles esquecem de treinar a parte mais importante, que aí já é uma área que eu gosto muito, que é treinar as pessoas. Como você se relaciona com o outro, como você se comunica com o outro. E como que você faz isso lá no seu salão? Então eu comecei isso há muitos anos atrás, assim, coisa de 20 anos atrás, com um casal, que era a Dona Minda e o seu Mar. Eles não eram man baby, mas a gente também não tinha a noção que a gente tem hoje, né? Então, eles estavam lá toda semana, eles faziam treinamento com os funcionários, tudo. Ajudou muito. Mas tem uma hora que aquilo fica pequeno. Sim. Eu preciso de... E aí, como
eu tenho os maiores exemplos dentro da minha casa, né? E hoje minha esposa trabalha numa das maiores big techs do mundo e eles têm essa coisa com funcionário e tal. Eu fui aprendendo. Legal. Eu fui escutando, ela foi falando, ela foi me dando, ó, olha isso, lê isso. A pessoa vai te puxando pra frente, ela vai colocando aquela cenourinha. E você vai vendo que você fala assim, cara, do jeito que eu tava tá errado. Isso daqui não sustenta mais. Esse tipo de salão não vai pra frente daqui 10 anos. Tá errado. Então, vamos mudar. E aí, no caso, por exemplo, esse tipo de mudança, ele influencia você, aí você tem os sócios e os líderes. E como que você promove essa mudança, digamos assim? Como que você vai conectando todo mundo nessa nova visão, assim? Em especial você, os sócios e os líderes imediatos ali, para depois... Cara, é muito difícil, né? Porque cada um tem um pensamento, um jeito de olhar. Eu falo que o ser humano tinha que fazer terapia, né? Assim, minha filha sempre brigou comigo, eu comecei e hoje eu não largo minha terapeuta por nada. E, assim, cada sócio tem um jeito de olhar a sua empresa. Mas tem sócios que são mais easygoing, né? Eu tenho uma coisa com o Luciano, a outra é minha mãe, o André também. Então, assim, é fácil. Então, quando a gente mudou pro S3, saiu, o oficial acabou. Pois ali, ó, aqui Jaz morreu. Acabou 2020, o 2021, o oficial não existia mais. O 3, né? E aí a gente começou uma história nova. E aí contratamos uma empresa que chama Vá Além, de Valen. Que é a Elaine, a Elaine e a Lê são consultoras, ela trabalhou muito tempo na JBS, ela faz para grandes empresas e resolveu ter esse desafio, trabalhar numa empresa familiar, né? Que a maioria das pessoas não manjava muito de gestão. Eu, o Luciano e a mãe, a gente ainda sempre teve uma sociedade. O André nunca foi sócio, então você tem que acabar ensinando. Então hoje a gente faz um trabalho de governança, né? Porque cada um na sua onda. Tem gente que tem perfil para ser cabeleireiro. Então, se você tem perfil para ser cabeleireiro, seja o melhor cabeleireiro. Tem perfil para ser colorista, seja o melhor colorista. Tem perfil para ser ajudante, tem perfil para ser gerente, seja o melhor gerente. Você tem perfil para... que a nossa história, assim, ó, na época que era só eu e minha avó, 2 cabeleireiros, meu Deus, era um rolo, né? A gente eles faziam aquilo, era uma bagunça generalizada, como qualquer solução. Foi quando o Ricardo veio que a coisa começou. Então, assim, precisa ter esse equilíbrio, entendeu? Mesmo que seja a própria pessoa, mas tem que ter esse equilíbrio. Para nós não tínhamos, eu e minha avó eram muito iguais. Então, assim, os dois artistas... E são cabeleireiros, né? Literalmente são cabeleireiros, não tiveram essa formação. Sim. Hoje, eu falo que se hoje eu pudesse voltar atrás, eu faria uma faculdade de administração de empresa. Sim. Faria junto, assim, ó, no paralelo, assim, ó. Puta, ia me esforçar para entrar numa puta faculdade de administração. Né? O Salão é uma grande empresa e ele é uma empresa que não é simples. Ele não é uma empresa que tem um modelo simples de gestão. Pelo contrário, cara. O Salão, às vezes, pode falar, não, mas todo mundo é autônomo. Cara, não é nada simples. É um negócio que você tem uma autonomia como gestor, uma autonomia limitada, porque aquelas pessoas que estão ali são parceiros, etc. Sim. E tal. E você tem um partilhamento da receita também, que é totalmente diferente do que vem do mercado. Então, acho que, de fato, um grande fator de sucesso como empresários seria estudar administração junto com a arte. Né? Mas chega um momento que talvez tenha que escolher. Chegou esse momento ou ainda não de escolher então, assim? Hoje eu gosto de um escritório, assim, é engraçado, né? A primeira coisa que eu entro no salão, eu vou pro escritório. Legal. Eu entro, eu bato o olho, eu pego as coisas no ar, né? Então, assim, eu bato o olho. Então, no escritório tem 4 pessoas trabalhando. Então, assim, eu já chego, eu já olho, tá? Eu tô online o tempo todo, né? Eu entro dentro do software do salão a qualquer momento, você acompanha de qualquer os indicadores, lugar. Os números. Eu acompanho tudo. Legal. Né? E hoje eu sou a favor dos dados, né? Então, cada vez mais ter dados. Como é que, né? Contar dados é um argumento, né? Então, assim, dados de trabalho, como pode crescer, como dá para crescer, como não dá para crescer. Mas o dado sozinho é irrelevante, né? A gente precisa entender esse dado, analisar e fazer uma ação específica. Você estava falando de cursos de administração. Eu acho sim que todo dono de salão tinha que ter noção de administração,
Mas eu faço só um adendo, porque a área da beleza ela é muito específica. E são pouquíssimas as empresas que, de fato, conseguem dar treinamento ou fazer coisas relacionadas à gestão de salão. Né? Quando a gente olha financeiro, por exemplo, o que a gente aprende na faculdade não dá para aplicar. Gestão de pessoas, o que eu aprendi, esquece. Tive que adaptar todas as técnicas para a área da beleza. Até que a base, digamos, falando de financeiro, né? Outras já muda completamente, como você falou de gestão de pessoas, é outra. Você tem que desenvolver muito mais competências. Se você tem uma visão de empresário, auxilia você buscar a especificidade que acontece na área da beleza. Sim. Então, o grande detalhe é que a gente começa na área da beleza, normalmente esse empresário, ele dá o primeiro passo sem noção nenhuma do que é o funcionamento básico de uma empresa. E ainda mais com um monte de detalhes que tem o salão. Então, aí fica mais desafiador. Porque ainda. começa bastante com esse conceito, assim, né? A minha mãe fez, meu pai fez, minha tia era, e aí vai e acaba seguindo aquilo sem fazer a mudança necessária daquela geração, né? A mudança, e tem uma outra coisa, assim, que é muito importante a gente pensar, que ninguém sai da escola querendo ser cabeleireiro. Exato. Ou tendo um salão de beleza como assim, pô, eu vou abrir um salão, vou ser investidor no salão e vou fazer virar um puto. Ninguém sai. Eu nunca escutei isso. Né? Estudei em colégios bacanas em São Paulo, tudo, fui... Ok, aí, ó, aí, eu não vou beber, tô fora. Uma cervejinha, não vai beber, não? Não? Surtei. Não vou. Ô, o Neto não vai beber, Quer? Rodrigo, só eu não então. vou, eu não vou. Rodrigo, abre aí pra mim. Ó. Não, vou dirigir, eu tô em ciclo de maratona, eu não posso Aí, ficar muito bebendo. Tem depois esse lado esportista que tem que Tem, falar, tem né? sim. O povo acha que é só empresário, eu vou cabeleireiro. do céu ao inferno, eu gosto da noite, gosto de treinar, eu vou pra tudo quanto é lugar. Então, a gente precisa... Ninguém sai da escola querendo pra uma faculdade. Não tem faculdade de cabelo. Não, Sim, mas isso né? é uma... Faculdade. Né? É Tem uma profissão cursos. regulamentada. E o curso te ensina o quê? A lavar, pentear, fazer bob, tintura, reflexo. É isso, né? Permanente. Mas não te ensina a fazer gestão do seu próprio negócio. Eu te formo. Mas você sabe que a gente lá na vamos Academia deixar Ondina, a gente começou a aplicar. E é incrível como o aluno, quando ele está começando, ele não vê a importância disso. Não vê. É como se a gente... E a gente dá o nosso curso completo de gestão, a gente faz ele fazer reflexão a respeito de começar a carreira, começar o seu próprio estúdio de forma organizada, mas eles não dão a devida atenção a isso e tal. Nesse Não acho que isso é primeiro algo momento. relevante. Mas depois, isso muda. A gente teve uma aluna nossa, na realidade, que foi aluna de formação de cabelo, cabeleireira, e aí ela fez o curso de gestão com a gente, porque ela ganhou o curso, e ela gostou, enfim, fez. Só que hoje, é o que ela fala, que graças a ela ter feito ao mesmo tempo, tanto o curso de formação quanto o de gestão, ela conseguiu ter o espaço dela, E que é ela uma tá graça indo o super espaço. bem Né? no E espaço. assim, ela cresceu muito Cara, rápido. foi um pequeno detalhe. Nós estamos falando 3 dias que poderia mudar a vida de quantos milhares de empresários de beleza, se você enxerga pra isso e olha pra isso no momento certo, né? Ei, Rodrigão. Um monte de cabeleireiro, né? Eu queria aproveitar então... É delicado. Aproveitar então que o Rodrigo não tá conseguindo Ih, rapaz, eu abrir, é também não verdade? consigo, mas Aê, Nanda abriu. Obrigado. Aê, pô. Tá aqui, ó. Nanda, eu vi você já falando algumas vezes a respeito de que quando você olha os Instagrams dos salões, dos profissionais, Nossa Senhora. é tudo igual. Saúde. E aí aproveita, vamos lá. Saúde, Ana. Vai com água. E aí eu queria já começar. Tem que beber, né? Meu Deus do céu. Tem que beber, né, Ricardo? Posso Vamos servir? lá. Nossa, gente. Pode? O quê? Cara, Tô pronto. eu quando olho todos os cabeleireiros no Brasil, tirando o Rodrigo, Renato Fus, posso falar, alguns bem poucos, tá? A gente tem uma turma de WhatsApp que é tudo cabeleireiro, mesmo esses caras mesmo, que poderiam sim mudar, né? O trabalho faz mais do mesmo, né? É a cópia do mesmo de todo mundo. Os caras trabalham... Eu parei de seguir um monte de cabeleireiro no Instagram. O cara que eu gosto, que é gente fina. Que é tudo a mesma coisa. Cara, desculpa, eu não... Isso pra mim é zerar o cérebro. Porque você tá fazendo a mesma coisa faz 10 anos. A loira de Babyliss, tudo igual, do cabelo... Assim,
Você não perde tempo em falar pra ela assim, meu, vamos fazer isso daqui, vai ficar mais legal no seu cabelo. Mas isso, Nando, é o cabeleireiro ou é a cliente? Qual que é Ah, a... é o eu quero- cabeleireiro. É o cabeleireiro. Cara, é o seguinte, Não mostra nada diferente, hoje em dia todo mundo mostra igual, aí é isso que acontece, as pessoas vão ficando sempre com é a mesma coisa, você tá acostumado a ouvir Rolling Stone, você vai sair pra dançar e só vai escutar Rolling Stone? Não, eu quero aprender uma coisa nova, né? Assim, desculpa, eu preciso aprender coisa nova, eu preciso fazer coisa nova. Coisa nova dá trabalho, aprender dá trabalho, lógico que dá trabalho. Hoje você pega um ajudante meu, faz uma mecha no cabelo em 2 horas. Pô, e assim, sai perfeito. Agora, vamos lá, vamos trabalhar com cabelo curto, né? Que requer se olhar um rosto mesmo, né? Porque, eu fiz curso de visagismo. E não usa pra nada, né? Porque a hora que você tem um cabelo comprido, o visagismo não usa pra nada, né? Cadê que você fez o curso de O visagismo? Rodrigo tem um negócio que ele fala, assim, tem visagistas que dizem que nem toda mulher fica bem de cabelo curto. O Rodrigo fala, não, eu consigo Não. fazer cabelo curto, qualquer mulher que queira com cabelo Tem, curto. tem cabelo pra cada tipo de rosto. É Bom, isso aí. Né? É simples Onde é que eu assim. mostro esse negócio aqui do É o Rodrigo? Rodrigo? Eu gostei desse negócio. Aí, Tem alguma câmera aí, ó? Ah, Você dá no escovão, se tiver ruim, você É aquele tira. mesmo lanchinho do McDonald's, olha lá, tá dando zoom eu aqui, vou ó. comer uma batatinha É o aqui só, lanchinho do né? McDonald's, ó, Mão ó. na mão, olha né? que delícia. Porra, agora já era, hein? Até que você tá aprendendo, hein, Rodrigo? Não, ele fala uns negocinhos, ele sabe fritar uma batata. Não, ele fez uma comida outro dia Ele é lá. ótimo pra comida. Nando, o que você vê de tendência pra beleza? Se o salão... Agora a gente tá num ambiente muito competitivo. Pro salão sobreviver, ele vai precisar se diferenciar. A diferenciação se dá por ser diferente do outro. O que você vê como tendência que os salões precisariam correr atrás pra esse processo? A tendência é você estar sempre mudando, sempre procurando mais, assim, né? Assim, cara, eu sou um cara... As pessoas falam, pô, você só corta cabelo curto. Pelo contrário, gostaria eu de só cortar cabelo curto, né? Porque Somos dois. né, a gente trabalha no Brasil. Se eu trabalhasse na Inglaterra, eu acho que seria muito mais fácil. Mas eu acho que os caras deveriam, sim, procurar cursos novos, pessoas novas, investir em sair do Brasil, porque assim, essa tendência da mecha, da loira, do babyliss, tem na Rússia, tem fora, nos Estados Unidos. Mas é muito Mas aqui, se você né? pega assim, a Europa, a Rússia também, né? Tem uma russa que eu sigo, que ela corta cabelo, que eu falo, meu Deus do céu, são ótimos, assim, vai procurar, em vez de gastar dinheiro com besteira, vai gastar dinheiro com a sua profissão, Sim. em cursos relevantes. E também, mas tem que tomar só um cuidado, que você precisa entender a cultura das pessoas também. Tá. Porque isso você tem que adaptar. Não adianta você chegar no Vidal Sassoon, ou no Tony Guy, no Travel Sorb, no Saco Hair, onde você quiser ir. Você chegar lá, aprender, descia, tal, chega aqui e faz... Não, o cabelo é diferente, o clima é diferente, as pessoas são diferentes. Você tem que saber adaptar para o nosso país. Mas eu só consigo adaptar se eu aprender como estruturar o diferente, Não né? tenha dúvida. Não tem jeito. Né? Você só consegue fazer se você aprender, né? E aprender requer tempo, requer parar, fazer. Tem que pagar um preço, né? Treino, né? Tem Então, que pagar assim, um preço para se desenvolver. Seja aquele preço financeiro, mas principalmente o preço da boa vontade, do seu tempo, de análise. E muitas poucas, as pessoas hoje querem tudo muito fast food, né? Tudo muito do touch online, clique. E aí fica todo mundo igual, porque é mais fácil, o cara já trouxe para mim, eu não preciso criar nada. E o cara que cria tem uma diferença no mercado, né? Aí você pode cobrar. Exatamente. Aí você Você não aumenta o precisa ticket. usar o reflexo, as mechas para cobrar. Você pode cobrar pela sua criatividade, Exato. né? Porque Nelson Lennon, Amilcar de Cássio, né? Esses caras cobram o que eles querem da arte que eles fazem. Porque sim, eles fazem coisas novas. Eles param e pensam como eles vão impactar você, né? E aí você pode cobrar por isso. Porque eu tenho um super amigo meu, foi meu professor no Vidal Sassoon, hoje é um dos donos do Saco Hair, o Richard. Assim, cara, ele cobra, se você for lá no Saco Hair, o preço do corte de cabelo com ele é muito mais caro do que o cara mais caro. Sim. Mas assim, desculpa, eu vou parar com você, eu vou conversar com você, vou te dar cortar melhor, pra você, vou cortar né? pra você, vou te dar a melhor opção pra fazer uma você. pergunta. Hoje em aqui, dia, desculpa falar. só complementando, hoje em dia tem muito poucos
profissionais que cortam realmente cabelo, que são cortadores de cabelo, que sabem o que estão fazendo, são poucos, né? Acho que essa onda da mecha, dessa coisa de todo mundo igual, levou a moçada, principalmente a molecada mais jovem, para esse lado, porque foi, acho que, distribuído na rede social isso, de uma forma bacana, legal, mas eu acho que diminuiu muito a capacidade das pessoas em realmente cortar cabelo. Eu vejo isso em todos os lugares, nos cursos que a gente dá, a dificuldade. Eu fui dar um curso de corte curto, um dos maiores salões de São Paulo, ali na sua rua. Porque os profissionais lá só fazem mecha e não tem a manha. Eles são coloristas. Ponto. São Coloristas, em aspas, porque assim, só faz aquilo ali também, né? A hora que você quiser dar uma mudada, você não muda. É isso. Tem um moleque no Rio de Janeiro que chama Caio. Esse moleque tem um trabalho, assim, é fora da curva. O moleque veio do morro, não sei o que lá. Ele tem um trabalho fora da curva. Ele trabalha com pincel, ele faz umas doideiras no cabelo, porque assim... Ah, mas a cliente não vai usar isso. Tá tudo certo. Tudo bem, né? Mas adapta pra ela. Mas a moda Usa é a assim, cabeça. né? Assim, O estilista, ele vai fazer um desfile, aquela roupa não vai ser É, usada no cê- dia a dia, cê vai mas no- é uma referência, né? Vai ser uma inspiração para aquele você pega um processo. Alexander McQueen. Você vai num desfile, eu duvido que... Ah, é moda? Eu duvido qual mulher, com o dinheiro que ela tiver, usar uma roupa... Ela tem que segurar muito, né? Então, assim, você precisa ter noção das coisas, né? É isso aí. simples assim. Boa. Rodrigo, está uma eu tô delícia. comendo, Eu não tô eu tô conseguindo falando. comer porque eu tô tentando ser chique ao mesmo tempo aqui, também. mas tá Não, difícil. não, eu não tô nem aí, eu tô comendo, bicho. Pô, Agora a gente entrou numa fase, numa parte do nosso podcast, que a gente tem a nossa boneca cabeluda feita exclusivamente para este podcast. Eles não sei porque eles queriam uma boneca Essa cabeluda. moça Porque eu representa. não sei se é porque sou eu, a cabeluda. Não. é a Mas nossa- tem duas nossa perguntas indústria. lá super cabeludas que a gente vai fazer pro Nando. Nem tanto cabeluda, né? A gente Não, pegou leve, né? cabeluda, Até porque também pegamos cabeluda. leve. Depois Ricardo, eu você quero pega fazer lá? uma terceira se tiver. Você Peraí. consegue pegar? Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver Vamos a pegar. primeira pergunta O que cabeluda. vai sair aqui Falei da até pra vocês cabecinha tomarem da cuidado bonequinha comigo. cabeluda. Vamos cuidar com a resposta, né? Aliás, a tô pergunta achando- cabeluda, você vai ver a resposta cabeluda. Eu tô achando tudo muito Meu Deus, tranquilão, você quer assim, ver? muito leve esse podcast. Achei que a Total. gente Pô, Eu isso adorei, é- nunca tinha feito um podcast. foi logo a primeira. Primeira? Nando, Opa, mas quem pera mandou, aí, não, isso. quem mandou não fomos nós, foram seus amigos. Mandaram Sim. perguntar. Foi exatamente. Seus amigos. Olha, eu sou simplesmente a Porta-voz? locutora, a porta-voz, né, do Apocalipse, Tenho mas vamos até lá. medo de onde ver essas perguntas. Não, essa é de boa. Nando, a pergunta que não quer calar. Você ainda defende aquela franja ou já aceitou que ela não ficou legal? Os caras são... Você vê como os caras não sabem cortar cabelo, né? É simples assim. Os caras não sabem cortar cabelo. Sabe quando eles vão cortar uma franja daquela? Nunca. Nunca. Porque Agora uma eles conta pra não nós sabem. o que aconteceu com aquela franja. Não, vai lá, vai lá. Cara, eu sou um cara que eu gosto de franja mesmo, eu gosto. E eu tenho uma cliente minha, a Luciana, que ela tem uma filha, a Maria, que é uma fofa, corta cabelo comigo desde pequenininha. A Maria tem 8, 9 anos agora, 8 anos. E a Maria é grandona, porque a Lu é grande, o pai é grande, ela é grandona. E um dia a Lu me liga, manda uma mensagem, fala, ai, Nando, Maria meteu a tesoura na cabelo, na franja, tá um buraco. Eu falei, traz ela aí que eu arrumo essa franja. Tem É a pessoa ideal que vai fazer. Beleza, ela chegou com um buraco aqui na franja, assim. Só aqui. E eu achei demais aquele buraco. Fofa demais. Eu Que olhei e linda. falei, cara, Lu, tá linda essa franja. Não, você tá de sacanagem, né? Falei, Luciana, não vou. Deixa comigo. Tá, cortei o cabelo dela, tudo legal. Aí peguei a franja e dei mais uma arredondada, assim. Então ficou um lado muito mais curto. Depois... E cada vez que eu ia cortando, o sorriso da Maria, eu nunca mais vou esquecer. Ela ia Linda. sorrindo no espelho de felicidade. Que fofo. Porque Ela foi sabe- uma cocriação, né? E ficou demais pra ela. E assim, uma menina de 8 anos de idade, Coisa 7 mais anos, ela linda. tinha. Coisa Meu, mais ela linda. ficou linda. Não, ficou lindo. Eu vi a foto, a A coisa mais atitude da fofa. Linda. A atitude dela, né, de ter a franja assim e de segurar a onda. Não, de e hoje refazer ela toda vez. vem, corta. Eu sempre não tive muito juízo assim na cabeça pra cortar cabelo. Assim. Eu lembro que chegavam umas senhorinhas no salão e falavam assim, eu queria cortar. Corta, vambora, eu corto. Eu tenho uma cliente minha que é a Grazi, que ela é super bonitona. Ela deve ter uns 59, 60 anos, assim, por aí.
E ela é bem modernona, trabalha com moda e tal. E eu corto umas franjas loucas, né? Ela tem um cabelo legal. curtinho doido. E ela manda muita cliente. E chega umas clientes lá, eu queria a franja. Tá limpo, senta aí que eu vou cortar essa franja. E você não tem E tempo eu tô ruim. de prova, sabe? A gente foi, o Vi tava lá também, até ele comentou. O Vi é o Vinícius, o filho do Ele do tava Rodrigo, lá, tá aqui com a aquele dia gente. que eu fui atender lá no S3, e ele ficou olhando o Nando fazendo umas franjas, eu falei, pô, as franjas que o Nando faz é irada. Porque realmente ele faz e é um negócio que ele coloca como uma assinatura do trabalho dele. É que nem minha nuca, Atitude. assim, eu sou muito perfeito, né? Assim, aquela coisa muito perfeita. Você pode puxar um lado que você não vai achar um cabelo fora do lugar. E eu faço, isso é uma assinatura minha. Eu sei de longe. Então eles Vamos pra fizeram. próxima? Não, então esse grupo aí, pelo jeito, Esse é o grupo grupo eu- da maldade. Posta, qualquer coisa que eu posto de cabelo, vem uma foto da menina com o cabelo, ou da égua do Stefano, que ele cortou A franja da só égua. pra me sacanear. Vai aparecendo de tudo, Coitada né? da égua. Só gente boa. Não, cara. gente, Tem não, outra não quero pergunta não. aqui? Tem mais uma pergunta, mas agora depois dessa, eu Mais acho que uma essa aqui pergunta tá super... cabeluda da Não, nossa essa aqui boneca. é super simples, pelo jeito. Bom, não sei, Eu mas... tenho É, até medo sim, de é onde sim. vem. Aí, ó, super simples. Uai, é boa pergunta, ó. Se eu perguntasse para o seu time onde você peca como gestor, o que eles diriam? Boa. Não, é boa. Cara, legal essa pergunta, hein? Onde eu peco como gestor? Cara, eu acho que eu... Foi cabeludo, então. É cabeludo, é difícil. É uma pergunta porque a gente tenta se melhorar cada vez mais, né? Mas eu acho que de vez em quando dá aquele tilt na cabeça e você volta 3 passos pra trás, sabe? E aí você acaba falando que não deve. Comportado. Hoje em dia hoje em dia eu me trato tanto que hoje pra eu dar uma resposta eu demoro, mas cara, Hoje o sócio dele chegou. O Luciano chegou e já falou assim: chegou cedo, hein? Chegou atrasado. Falei, esse é o Nando. E ele até Você- agora tá enrolando, me falando, não respondeu, né? então, eu acho que é mais assim, aonde eu peco como gestor? Eu acho que eu tô aprendendo, Legal. né? Então, assim, quando você tá aprendendo e você não teve isso da escola, a vida tá te ensinando, é muito mais duro e mais difícil de pôr em prática, né? Então, assim, você tem que ser cabeleireiro, você tem que ser gestor, né? Então, eu tenho falhas, natural, assim, vou errar porque eu sou ser humano, mas se te pontuar assim, pode ser que eu seja muito individualista? É um ponto, né? Boa. Outro Mas, dia a minha mulher falou assim, por que você tá fazendo tudo isso? Eu falei, pra eu não me fuder lá na frente. Ponto. É literalmente isso. Né? Eu não quero. Se acontecer algo de errado lá na frente, eu assinei embaixo. Tá certo. Né? Então, não sei, eu acho que ser individualista, assim, de querer, de comprar todas as brigas, assim, de tentar resolver tudo, de tentar... Talvez não seja individualista, centralizador, um pouco. Pode ser. Porque Apesar que eu sou um cara que eu meio vou administrando, eu consigo... delegar mas eu acho também. que nessa parte de sócio e gestor, eu acabo tomando a frente muito e eu acabo fazendo, para depois eu fiz. Somente como é uma família, você faz para depois avisar, né? Mas você falou uma coisa muito legal, Nando, que é assim, eu tô aprendendo. Eu acho que essa é a grande sacada da gestão e da liderança. Você não sabe todas as respostas. Você vai errar um monte de vezes, mesmo sabendo e aquilo sendo algo que você estudou, né? Agora, se você estiver preparado para o aprendizado nesse processo, acho que é o que é a grande sacada da liderança. A gente vai morrer aprendendo, né? Isso que as pessoas não estão entendendo. As pessoas não entendem isso, né? Exato. Você vai morrer aprendendo, né? O que eu aprendo todos os dias é fora dos padrões. Né? Então, vou morrer aprendendo. Vamos encerrar o nosso podcast. Ah, Eu quero essa trazer comida do agora. Rodrigo não tá boa não, viu? Meu Deus do céu, eu tô doida pra Nossa, comer e eu não consegui Eu comer. perguntei pra não Eu quero precisar. saber o que você acha dessa música aqui, ó. Só pra gente encerrar o nosso podcast, que a gente quis trazer Fala um pouco pouquinho sobre ela. de experiência aqui. Então a gente, não sei se você tá sentindo, mas tá um cheiro delicioso de peixe frito e batata frita. Quem não Tá comer, uma delícia sou na eu. Coca Zero que eu amo, enfim. Então a gente quis trazer Olha o jabá os da 5 Coca. sentidos e as experiências aqui jabá. pra mostrar
mostrar que o salão também, você precisa também trabalhar as experiências, né? Além do propósito, que a gente vai falar bastante aqui nesse podcast. Mas eu quero então trazer como uma última experiência sua aqui com a gente, uma música que eu amei. Eu quero saber o que você acha dela. Vamos ver se dá pra ouvir? Então venha me dizer. Marina, uma versão em house. E é sua! Nós puxamos Não. no seu Instagram. Ah, não, sim, mas não é Tá só lá, minha. Mas é você da tava live, curtindo, né, ali, né? Achando Cara, eu muito. adoro, assim, tem alguns remixes brasileiros, assim, que são... esse é um dos, assim, que eu gosto bastante, que é uma música que é da nossa geração, né? Marina Lima foi nossa geração, então eu adoro, assim, adoro. Tem outras, Rita Lee, feita pelo Rodrigo Ferrari, que eu gosto muito, assim, acho... Mas essa música aqui tava lá no seu Instagram, você tava toda aproveitando. Vamos lá né? conhecer, vocês vão ver a vibe que o Nando tava no Instagram curtindo essa música. E aí, cara, de repente, até pra gente encerrar, essa é a sua paixão, uma das suas paixões? Cara, A música? eu tenho algumas paixões na vida, assim. Eu sempre fui um cara que gostei de bastante coisa na vida. Eu gostei de sempre fazer bastante coisa. Eu acho que quanto mais você faz, mais tempo você tem pra fazer as coisas, né? Aquela coisa assim, nossa, eu fiz tanta coisa. Quando você viu, você não fez nada, né? Assim, então, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo gerenciar, consigo correr, pedalar, nadar. Então, assim, eu tenho o meu lado atleta, né? Eu mudei a minha vida por motivos pessoais, por causa do meu pai, né, assim, nunca falou não pra nada na vida e morreu muito cedo. E eu tava indo pro mesmo caminho, né, então hoje eu seguro com comida, me seguro com bebida, com doces, e eu sempre gostei de fazer esporte, eu sempre me desafiei muito, né, então ano passado eu fiz meu primeiro Ironman, assim. Você fez Ironman? Eu fiz, o ano passado, eu fiz um 70.3, eu já fiz, e agora eu tô treinando, faço agora em outubro uma maratona em Lisboa, eu fiz o Campeonato Brasileiro de Triatlon 6 anos direto, assim, e agora eu parei, eu falei, cara, eu vou fazer o melhor que eu faço dos 3. Então, assim, eu nunca nadei, né, assim, eu não faço aula de natação, e eu nado. Eu pedalo bem e eu corro muito bem, então eu vou correr. Eu peguei o dos 3, eu já fiz muito, eu falei, cara, agora eu vou correr. Então, assim, eu tenho uma paixão pelo esporte muito grande, né, pelo triatlo, pela corrida, é uma coisa que eu consigo meditar com a corrida. Eu consigo sair do corpo, eu tenho que tomar até cuidado, porque eu já tomei altos tombos correndo. E eu tenho a noite que eu gosto muito de tocar, que é um transe pra mim, assim, é onde eu também encaixo as coisas na minha cabeça, onde eu esqueço certas coisas que são pesadas, né, porque você gerenciar um monte de gente, atender um monte de cliente, sim, tocar na cabeça das pessoas, isso daqui é um chakras, né? Você não só corta cabelo, as pessoas precisam entender que você mexe com a energia das pessoas, né? Então, os tocadiscos pra mim e a corrida me faz sair um pouco disso, assim, sabe? Parece que eu estou me cuidando. É quase como se fosse uma massagem pro meu ego, assim. Então, as duas coisas que eu amo muito fazer, que é treinar, né? Então, eu deixo de fazer um monte de coisa pra treinar. De vez em quando a minha mulher quer me matar, porque vamos sair pra jantar? Não vou, porque eu vou acordar às 5 horas da manhã pra pedalar. Não vou, né? Não vou, né? Então, eu acabo não deixando de fazer. Hoje, eu falo não pra um monte de coisa pra treinar. E, ao mesmo tempo, eu falo sim pra tocar. Isso que eu ia falar, você fala não pra um monte de coisas pra poder falar sim pra outras, que vai ser muito importante. Hoje eu já não toco. Se eu quisesse tocar, ter uma gig todo sábado, eu conseguiria. Mas assim, eu não quero. Hoje eu evito, assim, eu quero tocar uma vez ou outra e tá tudo certo, né? Vamos lá, eu tenho lá em Biúna um monte de amigo, eu tenho som montado na minha sala lá, tenho som montado aqui. Então, se eu quiser eu toco, quando eu vou sozinho pra lá eu ligo o som, mando ninguém aparecer na minha casa, eu fico lá tocando horas, eu faço as coisas, entendeu? Não necessariamente preciso ir pra noite ou virar uma madrugada discotecando, mas eu gosto. E às vezes você falou um negócio muito legal, né? Eu faço, né, tantas coisas que permitem que eu faça cada vez mais. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. E as pessoas ficam achando dificuldades e falta de tempo por um monte de coisa, né? Porque, na realidade, tudo que ele faz
traz energia vital pra ele. E essa energia vital pra ele faz com que ele realize as coisas com uma potência diferente, uma performance diferente. E o que vocês falaram, ele diz não pra um monte de coisa, pra dizer sim pras coisas que realmente fazem sentido pra vida dele. Não tenha dúvida. E é isso que faz a diferença no mundo. A gente, de fato, tá aqui pra aprender, pra fazer a diferença na vida das outras. Ainda surfa na onda, Lá né? em Biúna eu vi ele surfando, pensa que não. Eu vi a esposa dele surfando. Ele eu não vi, não, viu? Eu vi que ela, surfo mano, mas também. ele eu não vi Eu surfando, também não. surfo também. Ah lá, também. ele é surfista de onda. Eu sou surfista de represa. De represa. Represa. Pô, parabéns, cara, Legal. parabéns, viu? É bem legal, olha, eu adorei esse bate-papo ali. Foi muito Eu bom. também adorei, é um aprendizado. Cara, e eu foi quero bem usar divertido. muito vocês, até pra eu aprender, até eu quero fazer curso com vocês. Vai ser uma honra você lá, hein? Já verdade. pensou? Será que nós damos conta dele em sala de aula? Dá. Fala, ó, quietinho aí, que eu quietinho. coloco... Só deixa eu de pé, você sabe que eu assisti Tem que aula. ficar de pé, né? Eu tenho que ficar de pé. Eu assisti aula de pé a minha infância inteira. Pelo amor de Porque Deus. eu não deixava ninguém quieto e ninguém entendia. Literalmente, eu sou hiperativo, né? Ninguém entendia. Então, na escola, um professor meu de Seja espanhol. bem-vindo. Sejam bem-vindos aí, Eu a assisti família aula com a imperativa. prancheta e eu não dava tempo, não dava dor de cabeça. De vez em quando eu tô tomando café, a Gleides olha pra minha cara. Você não vai sentar? Não vou. Ou assistindo televisão de pé, assim, acabo. Não gosto de sentar. Eu tenho dois Já lá em fica casa. pouco de pé, né, no salão? Vocês ainda trabalham com uma cadeira de vez em eu- quando. eu Eu trabalho. não tenho nem coragem, eu acho um absurdo aquela Eu cadeira. adoro. Acho um absurdo. A cadeirinha do bichinho lá, o cavalinho? Nossa, pra mim acho- faz a diferença. Não, cara. ele, Final lá do no dia. salão tenho 3 cabeleireiros que usam e falo assim, desculpa, não é possível vocês usarem isso daí. Não é Você possível. tem que se adaptar, cara, às coisas. Não, sim, tá tudo só se certo. adaptar. Eu Enquanto o Nando faz 70 quilômetros, o Rodrigo faz... Não, por isso É, adaptado. é isso aí. É verdade. Acho que é isso, viu? Bem, gente, Nando, obrigada Obrigado de a verdade vocês. por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigado. Por ter comido a comida do Rodrigo, brincadeira. É uma delícia. E assim, pra nós é uma satisfação ter você aqui. Obrigada, Rodrigo, por ter obrigado a aceitado o vocês. nosso desafio agradeço. de fazer a comida É super junto. gostoso a gente estar com pessoas que a gente gosta, que a gente admira. Então, assim, é um projeto que vai dar super certo, tenho certeza. Vai crescer muito. Tô junto. É isso. E o legal do podcast aqui, quando a gente tava pensando, é que o Rodrigo falou o seguinte, vocês vão fazer mais um podcast de gestão, coisa chata pra caramba, né? Vamos fazer um negócio diferente, vamos falar também de cabelo, porque o dono do salão, ele é cabeleireiro, ele é profissional, né? Muito só. Os que não são precisam conhecer esse universo, porque cada vez mais teria que ser uma coisa só, né? Então, obrigada aí por trazer essa pitada do profissional aqui no nosso podcast. Valeu. Ricardo, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Beijo. A gente tava fazendo live em casa, mas um em cada lugar. E aí o Rodrigo falou assim, para de besta vocês dois. Todo mundo sabe sabe que vocês Eles são moravam casados. separados, sabe assim? A impressão... Que isso? Mas não Vocês é, moram pô, numa é casa. porque não cabe os dois naquela telinha lá, pô. E se fica perto. Então agora a eu já gente tá fico mais meloso, olhando. só que eu acho que tá ficando meloso demais. Não, então tá nós não. vamos voltar. Ah, minha filha, aí é o meu jeito. Essa é a verdade. Meu negócio é ali, como você disse, meu marido, né? Meu negócio é alisar seus dedinhos e lavar a louça. É o que eu. E é bom, hein? Nascido pra isso. 1001 utilidades. Só Fala pra É você, isso aí, viu? tem E vários ainda faço talentos. escova, hein? Ainda faz escova no Você tá cabelo. de sacanagem. Porra. Melhor escova que Mal, você vê na vida. porcamente, mas faz. Não vem não. Santo de casa não faz milagre. Viu? Mas eu quero agradecer também quem está aqui nos assistindo aqui dentro do Beauties.club. Esse é um projeto da Academia de Beleza Ondina para gestores e empreendedores da área da beleza. A gente tem dentro do clube, além dos podcasts, que a gente vai trazer personalidades e pessoas que são referências aqui na área da beleza, a gente também tem mentoria, a gente também tem masterclass com especialistas, a gente tem o Clube do Livro comigo, que eu sempre vou trazer um livro que eu gosto e compartilhar com você essa minha paixão por ler. Não sou tão esportista, mas né, eu amo ler. E além disso, vai ter mentoria com a gente uma vez por mês, que a gente vai te ajudar a fazer uma gestão leve e fácil do seu negócio da beleza, né? É isso aí. Esperamos vocês aqui no Beauties.club e no nosso podcast. Nem o salão nos separa. Um abraço, até mais. Um beijo. Obrigado.